Agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de estar ministrando a sua palavra, de ser um ministro não só de louvor, mas ser um ministro da palavra de Deus. Quero agradecer a oportunidade, a Rocha que ligou para mim, aliás, mandou uma mensagem para mim sexta-feira, dizendo que eu iria estar trazendo a mensagem hoje. Ele não sabia, eu acho que ele ainda nem sabe, mas foi um dos melhores presentes que eu ganhei hoje, justamente estar vindo ministrar a palavra de Deus, já que hoje estou completando 32 anos de vida. Foi o segundo melhor. O primeiro foi o presente da minha esposa, que me deu uma Bíblia, a qual eu estava querendo. E foram 2 presentes que eu ganhei hoje, para a glória de Deus e para louvor e honra. Antes da gente ler, eu queria convidar a Demi para estar se fazendo presente aqui no piano. Não que o nosso pianista não seja também capaz, mas eu já tinha combinado com ele. Esse hino é um hino bem antigo, porém fala muito ao nosso coração. E tem um pouco a ver com o texto que nós vamos pregar hoje. Nós vamos meditar hoje. A nossa maior decisão que nós tomamos na nossa vida, eu acredito que todos têm esse mesmo pensamento, foi de se entregar a Cristo. Foi de entregar a sua vida a Cristo e dizer que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Ele foi quem nos deu a vida, Ele foi quem nos formou e nos fez estar aqui hoje, para juntos estarmos adorando o seu nome. Aleluia! Quem souber, canta comigo. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais perto que eu já fiz. Qual é a melhor coisa? A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Todos nós fizemos também coisas erradas, fizemos, e muitas das quais nós nos arrependemos. Mas aceitar a Cristo foi a mais especial, foi a mais certa. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já
Deus. Rapidamente, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Quero agradecer também ao pastor André por ter cedido a sua tribuna para que a gente esteja trazendo a palavra de Deus. Amém? Todos encontraram? O texto diz assim, só o primeiro verso do capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez, ó Deus, nós nos elevamos, ó Deus, o nosso pensamento a Ti, Senhor, para Te adorar, para dizer que Tu és o nosso Deus, para bendizer o Teu nome. Quero concordar, ó Deus, com a oração feita por Velez e me entregar, Senhor, nas Tuas mãos, mais uma vez. Te pedir, Senhor, que não seja eu falando, que não esteja eu falando aqui nessa noite, mas que seja o Senhor através de mim. Como eu sempre te peço, ó Deus, usa-me, ó Deus, como o Teu vaso. Fala através de mim, que eu seja apenas o canal para levar a Tua palavra. Toca, Senhor, aos corações que vieram, ó Deus, quebrantados a Ti nessa noite. E faz, Senhor, eles saírem daqui, não da mesma forma que chegaram, mas sim, Senhor, tocados pela Tua palavra. Nos faz, Senhor, compreender e aplica a Tua palavra ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Confesso aos irmãos que eu fiquei um pouco nervoso de vir pregar na Igreja Central, no culto à noite, e tremi na base. Assumir essa tribuna, onde muitos homens de Deus passaram e falaram do amor de Deus com fluência, e saí eu lá de Capim Grande, lá de Gujão, pequenininho, e vim trazer um pedacinho da palavra. Eu peço a você que abra o seu coração nessa noite e medite no que nós vamos falar. Quando eu recebi o convite para vir estar pregando a palavra, o texto que veio ao meu coração foi Eclesiastes capítulo 12. Deus vem trabalhando esse livro desde a semana passada no meu coração. E é tanto que no meu canal, no YouTube, eu tenho uma devocional nesse mesmo texto, que eu mandei para muita gente. E quando eu parei para meditar nesse livro, eu comecei a ver Salomão descrevendo a vida como ela é. Salomão, ele começa a descrever desde os primeiros versículos do capítulo 1 de Eclesiastes a sua observação no mundo inteiro, no qual ele vivia. Ele começa a observar, olhar para os rios e verem que todos os rios, eles correm para o mar, mas ao mesmo tempo o aquecimento da terra, o sol aquece a água que vaporiza e volta a encher os rios de novo. E ele começa a observar isso, ele começa a observar o nascer do sol, o pôr do sol, e ver que o sol volta a nascer de novo no outro dia. Há quem diga que o livro de Eclesiastes foi escrito na velhice de Salomão. Por isso, tantas palavras de sabedoria, tanta observação para a vida. Quando a gente chegar no texto, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Salomão, ele começa a observar o tempo no capítulo 3. Ele passa por toda a sua vida observando o que ele já tinha feito. Ele começa a observar que tudo é passageiro, que tudo passa e que o tempo passa rápido demais. Mas quando ele chega no capítulo 3, ele olha e começa a escrever dizendo: tudo tem o tempo para cada coisa.
Tem o tempo determinado para tudo. Assim como tem o tempo e o dia de nascer, existe o tempo e a hora e o dia de morrer. Salomão começa a observar tudo em sua volta. Começa a olhar as coisas até do templo. Os povos que vinham para o templo e que ficavam eufóricos. E no capítulo 5 ele diz: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Ele começa a dizer: fica quieto e observa as coisas de Deus e começa a adorar a Deus assim que você entrar na casa do Senhor. Na verdade, faça como Abraão. Ele não diz isso sou eu que estou dizendo. Traga o fogo de casa para adorar o Senhor. Quando a gente olha para Abraão indo sacrificar Isaque, nós vamos ver Abraão trazendo o fogo, a tocha acesa de casa. O que quer dizer isso? Quando você vir para a casa do Senhor, traga a adoração de casa. Não deixe para adorar aqui. Porque se você deixar para começar a adorar aqui, talvez você só comece a adorar no fim do culto. Mas quando você traz a adoração de casa, assim que você entra nas portas da igreja, você já se deleita na presença do Senhor. E quando ele chega no capítulo 12, ele vem destacar 3 palavras já no verso 1. A primeira palavra, ele diz: lembra-te do teu Criador. Lembrar do nosso Criador remete ao nosso primeiro ponto da nossa meditação. Aplicando os valores de Deus na vida cotidiana. Como nós podemos aplicar os valores de Deus na nossa vida cotidiana? De 2 maneiras. A primeira maneira, observando o que ensina a palavra de Deus. Os irmãos lá de Gujão, consequentemente eu digo a eles, sempre, todos os cultos, todas as vezes que eu estou ministrando, eu digo: irmãos, na vida cristã, nós temos 2 coisas importantes. A primeira, o nosso devocional, a leitura e a aplicação da leitura da palavra na nossa vida, diariamente. Não é uma vez ou outra, não é quando nós podemos, mas sim todos os dias, todos os instantes. A palavra de Deus diz lá em Josué, capítulo 1, o próprio Deus dizendo a Josué, capítulo 1, verso 8, ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nele, para que então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. O que Deus estava falando ali para Josué era simplesmente: Josué, começa a comer a lei que eu dei ao meu servo Moisés. Começa a absorver tudo o que está escrito e aplicar na tua vida diariamente. E não medita apenas de noite nessa lei. Não medita apenas de tarde. Não medita apenas de manhã. Mas sim de dia e de noite. O tempo inteiro coloca essa palavra no teu pensamento, no teu viver, no teu dia a dia. Para que te vá bem, para que a tua vida prospere. E aí a prosperidade de verdade é estar na presença do Senhor. A prosperidade verdadeira é viver tudo aquilo que Deus tem para te dar. Não são riquezas, mas sim a vida eterna. Essa é a maior prosperidade que nós podemos ter. Deus passa a dizer a Josué: medita nessa lei de dia e de noite. Não te apartas
Não se apartar da lei, não se apartar da palavra, é estar com ela todos os dias. Aliás, o salmista vem nos dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós aplicamos os valores de Deus na nossa vida cotidiana, nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração. E quando guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós não pecamos contra Deus. Porque todas as vezes que se aproximarmos do pecado, aquela luzinha vermelha começa a piscar. O Espírito Santo começa a tocar: ei, cuidado. Ei, presta atenção aonde tu estás indo. Existia uma canção, quando eu era criança, eu escutava muito: cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, olhinho no que vê, cuidado, pezinho aonde pisa. Se nós começarmos a meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite, nós vamos ter cuidado e vamos observar tudo ao nosso redor. O próprio Jesus diz aos seus discípulos: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós meditamos na palavra para fortalecer o nosso espírito. O salmista vem nos dizer, no Salmo 1, que feliz é aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, que tem prazer, que a sua satisfação é estar debruçado na palavra de Deus. Segunda necessidade da vida de todo crente. O primeiro é a leitura bíblica, é o seu devocional. Mas junto com ela está intrinsecamente ligada a oração. Não tem como você meditar na palavra sem você orar. E não tem como você orar se você não estiver fundamentado nessa palavra. Isaías, capítulo 55, verso 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, nós temos vivido dias terríveis. Nós temos vivido dias de calamidades. Estava pregando esses dias lá na igreja e eu disse uma coisa que todo mundo ficou: é verdade. Se alguém chegasse há 5 anos atrás e disséssemos que nós iríamos passar por um fechamento de igrejas, por começar a usar máscaras como nós estamos usando, ficarmos separados uns dos outros, muitos iriam olhar para essa pessoa e dizer: você está louco. Mas acontece que nós estamos vivendo justamente isso. Dias de afastamento, dias de distanciamento. Graças a Deus as igrejas já abriram as suas portas. Já estamos começando a voltar ao normal. Mas dias virão. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Dias virão. Piores do que esse que nós vivemos. Muito piores. Se nós não tivermos ligados com o que a palavra de Deus nos diz, se nós não meditarmos no que ela diz, nós vamos começar a ficarmos com medo. Se nós não tivermos um dia, todo dia de oração e de leitura da palavra, se nós não meditarmos nesses 2 aspectos que todo crente deve ter, tenha cuidado. Tenha cuidado. Segunda palavra que está destacada nesse verso é mocidade. Juventude. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade.
usando o vigor da juventude para levar o amor de Deus a toda criatura. Por que Salomão ele para e escreve? Lembra-te do teu Deus ou do teu Criador nos dias da tua mocidade. Salomão ele estava dando uma palavra à juventude, dando uma palavra à mocidade. Por quê? Porque a mocidade é forte, porque a juventude tem toda uma vida pela frente. Porque a juventude ela pode fazer coisas que muitos de uma idade já avançada não podem. A palavra de Deus diz que compete ao jovem cuidar das coisas do reino de Deus. Não é isso, pastor André? A palavra de Deus diz que compete ao jovem se envolver com aquilo que pertence a Deus. Não quer dizer que os casados, pais de famílias, não podem se envolver. Podem. Mas aos casados competem cuidar das suas famílias. Tanto o homem quanto a mulher. Mas o jovem, solteiro, ele tem o dever de cuidar da obra de Deus. E o que é cuidar da obra de Deus? É levar a palavra, é cuidar de zelar o templo. São todas essas coisas. Cabe ao jovem. O jovem ele é mais fácil, ele tem mais facilidade de fazer amizades. E através da amizade é muito mais fácil de levar a palavra. Infelizmente a juventude dos nossos dias tem se deixado ser influenciado pelas coisas do mundo. Tem se deixado se envolver por muitas coisas que o mundo oferece e se esquecem do que diz a palavra de Deus. Por isso que Salomão diz essa palavra. Lembra-te do teu Criador enquanto você é jovem, enquanto você tem força para caminhar, enquanto você pode ir longas distâncias sem se cansar. Lembra-te do teu Criador. Traz a palavra do teu Criador à tua mente, ao teu coração. Porque se você se envolver realmente com o que diz a palavra, com aquilo que Deus tem para te oferecer, jovem, Deus tem muito a fazer na tua vida. Faz esse teste. Você que está me assistindo pelo YouTube, que ainda não se envolveu com o reino de Deus, essa é a noite de você se envolver. Essa é a hora de você se envolver, de você lembrar daquele que te criou, daquele que te formou, daquele que te fez do pó da terra, daquele que enviou seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, para te dar vida e vida em abundância. Você tem força, você tem vigor, você tem todo o tempo. Para de se envolver com isso aqui. Isso que tem matado jovens e muitos jovens. Quantos jovens têm se envolvido com jogos que escravizam? Tem se viciado com coisas que nos afastam de Deus? Quantos e quantos jovens têm morrido por ter se envolvido, ou por se envolver, não só com as drogas, mas se envolver com isso aqui? Quantos jovens têm dado cabo da sua vida, por se envolver, por se viciarem em jogos, ou em tantas outras coisas, que homens criam para escravizar outros? Terceira palavra e última é contentamento. Salomão ele vem trazer à nossa memória. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham dias maus,
antes que venham os maus dias e cheguem os anos, antes que você envelheça, antes que você perca a vida e não perceba. Observe a palavra de Deus e traga à sua memória as leis do Senhor. Antes que chegue o momento de você dizer: eu já não tenho mais contentamento, eu já não tenho mais alegria, eu já não tenho mais forças. Antes que cheguem os dias de lamentações. Quantos irmãos estão hoje lamentando porque perderam toda a sua vida? Vida que poderiam estar na presença do Senhor, estar se envolvendo com as coisas do Senhor, estar alegres, felizes, fazendo coisas que alegram o coração, mas estão se lamentando. Quantos param para observar a sua vida, assim como Salomão fez no livro de Eclesiastes? Ele diz ao jovem, e para nós nessa noite: lembra-te, traz à tua memória o que diz a palavra, lembra daquele que te criou, daquele que te fez para que você estivesse hoje aqui. Lembra-te, traz à tua memória. Ele termina o capítulo de uma forma extraordinária. Verso 13, ele diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo ser humano. Não são só dos crentes, mas sim de todos os homens. O dever de todo ser humano é guardar, é aplicar os mandamentos de Deus à sua vida. Ninguém vai fugir da presença de Deus. Ninguém pode escapar. Vai chegar o dia, o último verso, ele vem dizer que Deus vai trazer tudo a juízo. Nada vai passar diante dele. Na verdade, nada se passa. Não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Nada encoberto, nada coberto que não seja descoberto. 3 aplicações práticas, irmãos, para a nossa vida, e nós vamos concluir antes do tempo, Fred. Primeira aplicação: podemos nos lembrar de Deus e aplicar a sua palavra no nosso dia a dia, sendo um exemplo de um verdadeiro cristão. Como podemos ser um exemplo de um verdadeiro cristão? Mostrando os valores de Deus na nossa vida, aonde quer que chegarmos. Nós temos que ser exemplo. A Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Se nós somos sal da terra e luz do mundo, nós temos que dar sabor a todos e nós temos que levar luz a todos. Nós somos responsáveis para levar a palavra de Deus adiante. Aí muitos podem dizer: Leônidas, eu tenho mais de 50 anos, eu já tenho cabelos brancos, eu nem cabelo tenho mais, né? Mas, segundo estudiosos, dizem que a juventude vai de 0 a 100 anos. Tem alguém com mais de 100 anos aqui? Acho que não. Todos nós somos jovens. Então todos nós somos responsáveis para levar a palavra de Deus aonde quer que chegarmos. Nós somos responsáveis para ser exemplo aonde quer que chegarmos.
Só assim vamos levar sal e luz. Segunda aplicação: o jovem cristão deve ser exemplo para uma geração corrompida pelo pecado, mostrando o seu coração puro diante do Senhor, seu Deus. O salmista ele vem dizer no Salmo 119, verso 9, ele vem dizer: como pode um jovem manter puro a sua vida? E aí ele vem dizer: meditando na lei do Senhor. Mais uma vez, aplicando a palavra de Deus na sua vida cotidiana. Terceira e última aplicação: tudo na nossa vida, tudo no nosso viver é muito passageiro. E se não vivermos segundo a vontade de Deus, aquele que nos criou, enquanto nossa juventude, quando chegar os nossos dias de velhice, quando chegarmos os nossos dias de lamentações, vamos nos perguntar, olhar para trás e nos perguntar: por quê? Por que eu não me envolvi com o Senhor quando eu era jovem, quando eu era adolescente, quando eu tinha 15, 16, 10, 0 ano, como a minha filha ainda, como de... Por que eu não me envolvi com o Senhor enquanto eu podia fazer algo para o Senhor? Por que eu não doei a minha vida para Cristo assim como Ele deu a sua vida para mim? Por que eu não doei a minha vida em prol do seu reino? Em prol de levar a sua palavra adiante? Por quê? Por quê? Por quê? Muitos têm feito essa pergunta. Por quê? Jovem, velhos, crianças, hoje é a noite de trazermos à nossa memória o que diz a palavra do Senhor. Meditar nela de dia e de noite. Fica de pé, vamos orar.